Bom, retomando o nosso exemplo aqui da alvenaria de 9 centímetros. Agora eu tenho minha composição e eu vou continuar o meu exemplo aqui. Antes de passar para a visão executiva, o que mais que eu posso fazer nesta WBS aqui? Eu posso, por exemplo, parar em cima de uma atividade e colocar... Eu estou parado em cima de um resumo. Eu posso vir aqui e inserir uma nova atividade. Eu quero aqui uma alvenaria de bloco de concreto exemplo, né? Aqui eu teria o código e a descrição do cliente. E eu vou colocar aqui a unidade é metro. Vamos pegar o metro quadrado daqui. Metro quadrado. Pode ter uma observação. Vou colocar aqui a quantidade vai ser de 500 metros quadrados a um preço unitário de... vamos colocar aqui um preço unitário de R$130. Aqui eu já posso preencher a quantidade executiva e meta também. Quantidade e preço unitário meta também. Eu vou explicar daqui a pouco a quantidade e preço executivo, mas por enquanto já preencho aqui. Só quero mostrar esta funcionalidade de colocar algo mais aqui na composição. Então, acabei de colocar, ele já veio aqui para a minha WBS, né? E eu não precisei levar toda essa informação de volta para o project. O que eu poderia fazer se fosse uma mudança muito grande? Então eu posso criar uma nova, eu posso alterar uma atividade existente, né? Então eu paro aqui em cima, clico em alterar, e aí ele me abre aqui a caixinha de texto. Eu posso remover uma atividade que eu quiser, e eu posso criar um novo resumo, né? O novo resumo eu tenho que criar abaixo, o sistema vai fazer uma consistência. Por exemplo, se eu tentar criar um novo resumo aqui, abaixo, ele não vai deixar. Fala, essa atividade já tem, esse resumo já tem atividades, apenas novas atividades podem ser criadas. Então, ele faz a seguinte consistência, um resumo que tiver com atividades penduradas, ele não pode ter outro resumo aqui dentro. Agora, se eu parasse aqui em cima, na atividade de cima, e quisesse criar um resumo, ele ia deixar. Tá? Não vou criar aqui porque não tem necessidade. Agora, imagina que eu tivesse uma nova fase da obra, que tivesse um monte de alteração, sei lá, várias e várias alterações. Eu posso até fazer aqui pelo sistema, mas não é uma coisa muito prática, né? Não é uma coisa rápida. O que eu posso fazer nesse caso? Vou fechar aqui minha tela, só para a gente, antes de entrar na visão executiva, aqui, vou fechar minha tela. Vou vir aqui em custos, projeto, sincronizar, né? Quando eu vier em projeto sincronizar, eu tenho aqui como exportar para o project, né? Deseja exportar? Vou exportar. Eu quero que tipo de controle? Eu quero exportar quais colunas? Eu quero o controle de custos, eu quero só colocar os códigos do cliente ou gerenciadora, todos ou controle de prazos. Eu vou colocar aqui o controle de custos. Mas, por exemplo, uma situação muito comum seria a que eu tivesse que alterar todos os códigos de cliente ou gerenciadora. Vamos fazer isso aqui. Vamos colocar aqui, cliente, código de cliente e gerenciadora. Vou dar um OK. Vou exportar para a minha área de transferência mesmo. O nome do projeto é o mesmo nome da obra, né? Com a extensão MPP, que é o Microsoft Project. Então, o que o sistema está fazendo agora? O processo é ao contrário. Ele está lendo as atividades do sistema e ele está montando um cronograma no project. E ele vai abrir o project para a gente. Vamos esperar ele abrir aqui. E aí lá eu consigo alterar o que eu precisar. Então, abri o project. Tá vendo? Como eu pedi para fazer a sincronização para acertar os códigos da gerenciadora, então vieram essas duas colunas aqui, o código gerenciador e descrição. Se eu quisesse alterar o custo, iria vir aquelas colunas lá de quantidade executiva, preço, quantidade meta, aquela coluna verde e aquela azul. Se eu pegar, por exemplo, aquela parte
da alvenaria, que a gente estava fazendo no nosso exemplo, eu tenho aqui alvenaria de concreto exemplo X. Essa alvenaria foi a que eu acabei de criar lá dentro do sistema, e ela já veio para cá, ou seja, a sincronização vai ser sempre assim, ele vai e volta tudo, de um sistema para o outro. Então vamos colocar aqui na nossa alvenaria de bloco de concreto, que o código da gerenciadora seria ger, né, de gerenciadora, ger 0705003. Supor aqui. Alvenarias externas. Esse seria o código e a descrição do cliente. Eu só vou mudar esta daqui, porque eu não quero perder tempo com esse exemplo aqui. Mudei só essa daqui, salvo o meu project, e aí nessa tela aqui de exportação e importação, venho aqui atualizar custos. Tenho que apontar para o meu projetinho, que era o meu X0001. Né? Quando eu importei por esse modelo aqui. Mas quando ele exportou, ele vai exportar sempre usando o código da obra. Então, a partir de agora é esse que vale. Vou abrir. E aí ele vai ler todas as atividades e vai ver aonde que tem aí alguma alteração para ser gravada dentro do sistema. Está lendo aqui as atividades. É um processo que pode ser um pouquinho lento, porque às vezes eu posso ter um projeto muito grande e talvez pode ser um pouquinho lento para salvar, porque ele pode ter que salvar aí, sei lá, 500 atividades, 1000 atividades. Né? Então, vamos esperar ele ler. Ótimo. Ele leu as atividades e provavelmente a nossa atividade lá vai estar com o códigozinho do cliente. Eu vou salvar aqui e a gente vê essa informação direto na AWS. Novamente, a versão, eu quero uma versão principal ou uma secundária. A primeira versão foi a principal, então era a versão 001.000. Se eu quiser uma secundária, ele já põe o 001 aqui na frente. Se for uma principal, ele muda aqui para 002. Código do cliente. Então, ele vai salvar minha WBS nova aí. E vamos ver o que aconteceu com essa WBS dentro do sistema. Pronto, está salva a nossa WBS. Vamos entrar aqui na visão meta. Antes de entrar na visão meta, vou fazer uma alteração aqui no meu projeto. Vou vir aqui na minha obra e vou pedir para exibir os códigos do cliente. X001, né? X0001. Pegar a nossa obra aqui, Shopping Modelo. Vou vir em geral. E já estava aqui, ó, exibir código do cliente. Ele vai aparecer para a gente no projeto. Lá. Vamos vir aqui em projeto meta. E aí vamos naquela atividade de alvenaria. Então, alvenaria. Deve ter coisa aqui para baixo. Alvenaria. Tá. Alvenaria de bloco de concreto. Exemplo, né, que a gente fez agora. Então, se a gente perceber aqui, ó, naquela alvenaria de 9, que eu coloquei o código do cliente, ele já está aparecendo aqui para mim, né? E aí, daqui para frente, ele vai aparecer em todos os lugares. Requisição, pedido e mapa. Tá? Bom, tenho aqui a minha parte da minha visão meta aqui para esta atividade relativamente completa. Tenho aqui o código, tenho a composição, etc. O que eu posso fazer agora? Eu posso requisitar em cima dessa atividade aqui. Só que a requisição eu não faço na visão meta do projeto, eu faço na visão executiva. Por quê? Porque eu quero
guardar uma visão aqui do que foi pensado, do que foi, do que era a meta realmente, não só em termos de valor, mas em termos de composição, em termos de escopo aqui, para esta atividade. Na hora que eu for para a visão executiva, eu posso mudar essa composição, eu posso colocar coisas na composição que não foram pensadas na composição meta, eu posso mudar valores lá, porque na hora que eu orcei, na hora que eu criei o meu preço meta, os valores não se concretizaram na hora da compra, então não tem um vínculo da visão meta para a executiva, a não ser aqui, ó, na atividade. A atividade é sempre a mesma, mas a composição pode mudar, porque eu quero exatamente que exista essa liberdade, que eu possa ter aqui o que foi pensado e lá do outro lado o que realmente está sendo executado. Pode até ser que sejam as mesmas coisas, mas existe uma grande possibilidade de que elas tenham alguma diferença entre elas. Então, vim aqui para a minha visão executiva, né? Tá vendo que eu trocando aqui nos botõezinhos, atividade selecionada é a mesma, e aí, só que aqui ela não tem uma composição de custos. Eu poderia criar do zero aqui uma composição de custos, né? Imagina que a minha atividade não tivesse uma composição meta, eu poderia não criar a composição meta, eu poderia vir direto na visão executiva e criar a composição executiva aqui. No nosso exemplo, eu fiz a composição meta. Então, né, eu posso copiar essa composição orçada aqui. Vou copiá-la, né? Então eu não tenho que fazer duas vezes. Tudo que eu fiz na meta aqui, ele trouxe para o executivo, com os índices, com os preços, observações, etc. Daqui, eu já posso sair requisitando. Eu poderia, aqui na composição executiva, continuar acrescentando insumos aqui, mudar os índices, mudar a observação. Então, voltando aqui, eu posso requisitar as quantidades aqui para a minha atividade. Vamos fazer uma requisição total aqui dos nossos materiais. Então, vou requisitar aqui 183,30, né? Vamos requisitar aqui, óbvio que esse exemplo nunca iria acontecer, né? Vamos requisitar aqui 180 blocos. Vamos requisitar aqui 100 kg de cimento. Vamos requisitar aqui a alvenaria, para a gente fazer o nosso exemplo, né? A alvenaria, ela vai ser requisitada, né? Eu requisitei os dois juntos aqui, mas de propósito, mas a alvenaria eu quero separar na hora que eu fizer a minha requisição. Então tenho aqui os meus itens com quantidades requisitadas. Próximo passo aqui, depois que eu coloquei as quantidades, é eu montar a minha requisição. Então, eu posso montar minha requisição através desses botões aqui, que são os acessos rápidos, né, do sistema. Ou eu posso vir aqui, requisições, requisitar itens. Dá na mesma. Eu posso acessar por aqui ou por aqui. Vamos acessar pelo botão aqui de acesso rápido e montar a minha requisição. Quando eu entrar nessa tela, tudo que for requisitado, tudo que tiver quantidade requisitada lá no meu projeto vai estar aqui, disponível para montar. Então, o que eu preciso aqui? Aqui eu ainda posso mudar a quantidade, mas aqui eu preciso de uma data de entrega. Então, vou selecionar todos os itens aqui e vou colocar uma data de entrega. Vou falar que a data de entrega vai ser dia 30. Eu não quero contratar a consultoria junto com o bloco e com o cimento. Então, vou tirar a consultoria daqui. Aqui eu ainda posso colocar um arquivo, uma observação para a minha requisição que eu vou formar agora. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Na hora que eu entrei nas observações, está vendo que eu tenho um botão aqui de observações da qualidade? Eu poderia colocar observações referentes aos materiais aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa referente a serviço aqui. Alvenaria, não tem. Mas eu tenho aqui observação de bloco,
bloco cerâmico, bloco de concreto. Posso colocar aqui, ó, para a minha requisição, uma observaçãozinha de bloco. Ou poderia colocar aqui, ó, que é requisição urgente. Material precisa estar na obra até amanhã. Vamos colocar aqui uma coisa meio diferente. Então eu quero que isso aqui seja vermelho e eu quero que isso aqui esteja em fonte 14. Só para mostrar onde vai sair na requisição isso aqui. Né? Eu tenho aqui minha observação, poderia ter colocado arquivos anexos também para minha requisição. Vamos colocar 2 exemplos aqui de arquivos, né? E vou montar essa requisição. Então a requisição montada número 1. E aí sobrou outro insumo aqui, que na verdade é uma consultoria. Vou montar a requisição número 2. Ótimo. Eu fiz a minha composição, eu requisitei os itens, eu montei em 2 requisições separadas, e agora eu preciso transmitir a minha requisição. Posso novamente clicar aqui para transmitir, ou posso vir aqui em requisições, transmitir. Tanto faz. Vou clicar aqui, porque esses botões já estão numa ordem assim, né? Eu vim aqui no meta, depois no executivo, aí, né? A ordem mais ou menos que você vai fazendo as operações. Então vou entrar em transmitir requisição. Estou aqui na tela de transmitir. O que eu tenho? As minhas 2 requisições. Né? Eu tenho a requisição de bloco e cimento. Se eu clicar na requisição, eu consigo ver o relatório da requisição. Então vamos imprimir aqui só para ter uma ideia de como que de que cara que ele tem. Está aqui a requisição. Veja que eu tenho aqui a observação que eu coloquei. Né? Observação da requisição. Aí eu tenho a observação que eu coloquei lá no cimento, que eu inclusive coloquei uma figura e coloquei um hiperlink. Então se eu clicar nesse hiperlink aqui, ele vai abrir realmente o site lá da 6C. Está aqui o site da 6C. Né? E aí eu tenho o restante das informações. Aonde que ele está, aonde que essa requisição está sendo aplicada. Então, se eu vier aqui na frente, eu tenho o código da minha atividade e tenho o código da atividade do cliente. Lembra que a gente preencheu lá no cadastrinho, lá a gente acertou? E assim por diante. Eu tenho aqui, na outra página, as assinaturas de quem fez a requisição. Então, nesta tela aqui da requisição, o que eu posso fazer ainda? Eu posso complementar alguma observação, eu posso alterar a quantidade requisitada para menos, e eu posso alterar as datas de entrega. Tá? O importante dessa tela é o seguinte: como que eu vou mandar essa requisição? Cotação, regularização, um pedido direto aqui, que é o pedido de concessionária, contas de consumo, ou um reembolso. Eu vou mandar esta daqui como uma cotação. Aí eu tenho as opções de faturamento aqui. Né? Vou mandar. E aí eu vou mandar a outra como um pedido de regularização. Essa aqui. Então vou transmitir como um pedido. Quando eu transmitir, a outra requisição aqui, voltando, eu vou transmitir como uma regularização. Então, ele pergunta se eu quero copiar as observações padrão do pedido. Eu vou querer. E eu vou transmitir. Estão faltando alguns campos aqui. Eu preencho os campos e transmito a requisição. Vamos continuar o vídeo no próximo filminho, onde eu vou fazer os pedidos e mostrar como eles voltam para WBS.